Olá, graça e paz, aqui é seu irmão em Cristo, David Brito, agora no episódio 27 do nosso EBcast, o podcast da Escola de Bereia. E aqui é seu irmão em Cristo, Felipe Lopes, e esse é o seu podcast semanal no qual conversamos de modo descontraído sobre Bíblia, teologia e vida cristã. E dando sequência aos livros bíblicos, falaremos hoje sobre a mulher que vale mais que 7 filhos, Ruth. Exatamente, e você que é de lá evangélico raiz, se na tua família uma prima distante, uma tia, alguém nunca se chamou Ruth, então você foi evangélico aí errado, né? É bem comum, inclusive, o nome como uma forma de tentar rememorar essa personagem bíblica desse livro tão curto que nós vamos tentar aqui hoje até falar um pouco mais do que o próprio livro, inclusive. Exatamente. Será que você conhece a história dela? Será que você percebe a importância que essa moabita tem para a história de Israel e também para os gentios? É o que veremos hoje em mais um EBcast. Isso aí, Felipe. E o mais interessante, né, desse livro é que nós temos uma personagem fora de Israel, né, das regiões ali de Moabe. E é interessante como alguém fora de Israel acaba praticamente entrando praticamente na história ali daquele povo. Que de repente eu sempre tenho o crente desapercebido que pergunta: mas o que é que tem a ver essa mulher? Eu li o livro e beleza, se não tivesse lá não faria falta. É aí que tá, a mulher entra na genealogia do próprio Salvador, Jesus o Cristo. Exatamente, né? Um dos contextos mais importantes ali, inclusive alguns atribuem a autoria ao próprio rei Davi, né? Ou alguns de seus escritos, ou ao profeta Natan, né? Quase certeza que foi ali com o aval, com a anuência ou a mando do próprio Davi, né? Porque ela era ali bisavó, né, dele. Então é algo muito importante, né? O próprio estar e ser, né, moabita, ser gentílica, também é muito importante, né, para o povo de Israel, aliás, para a igreja, né, porque é um dos exemplos aí entre todos da Bíblia que a gente percebe gentios se achegando a Israel ou Deus usando de misericórdia e de benevolência com os gentios, né? E hoje nós vemos aquele mistério que estava oculto em Deus, como diz Paulo, que ele era aos poucos, ele ia aparecendo, né? Aqui ou ali. O próprio Jesus utiliza alguns exemplos bíblicos dos gentios, né? Como a viúva de Serepta, né? O próprio Naamã também, gentios que são alcançados pela misericórdia de Deus, mesmo estando fora de Israel. E Ruth, a nossa personagem principal do dia de hoje, é um grande exemplo aí. Tem um livro todo dedicado a ela. Isso mesmo. E é interessante, inclusive, ressaltar que apesar de nós já termos saído do livro, nós ainda estamos naquele período dos chamados juízes. É aí onde está se passando o período, né, dessa história aí de Ruth. A Bíblia não deixa claro qual juiz, assim, vamos dizer assim, de nome, era o período em que se passava este momento. Só nos dá esse dado de que ainda não era a época monárquica ainda dos reis. Era aquele período em que Israel estava sendo gerido por juízes. Até aí é o que sabemos nesse sentido. Exatamente, né? E como a gente sabe que o período dos juízes é um período conturbado, né, de abandono ao Senhor, como a gente frisou no episódio passado, né, subjugamento de outro povo, né, o povo de Israel se torna escravo e ali passa a pagar tributos. Possivelmente essa fome que acontece aí no capítulo 1 é resultado da desobediência, né? Há uma grande fome na terra e possivelmente depois do povo ter abandonado e depois começa a ter um grande momento de fartura. A gente sabe que o personagem ali inicial é Elimeleque, que era da terra de Belém, né, a terra do pão no hebraico, Beth-Helem, e era uma terra próspera, ou seja, deveria ter
provisão, deveria ter trigo, deveria ter sempre pão, né? Era a terra que abastecia ali o povo de Israel, né? Digamos, era conhecida por isso, assim como algumas cidades aqui no Brasil são conhecidas, sei lá, pelo vinho, né? Pelo frio, pelo calor, pelo carnaval, pelo samba, pelo pequi de Goiás, né? É como se acabasse o pequi de Goiás, o queijo de Minas, né? Acaba o pão na terra do pão, ou seja, é um momento de grande fome. E aí Elimeleque pega sua esposa, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e decidem ir para a terra de Moabe, né? Que é um país, digamos assim, uma nação que não fazia parte do povo de Israel, como já foi citado, e que era descendente ali de Ló, né? Sobrinho de Abraão. Tem todo o caso ali que não vem ao caso a gente falar, mas ficava próximo à terra de Israel. Ali a gente pode colocar o mapa aqui, né, no vídeo do YouTube, para quem está vendo. Ficava a leste do povo de Israel. O que dividia ali era basicamente o Mar Morto, né? Então não era uma terra tão distante. E ele vai para a terra de Moabe e ali acontece um grande problema, né? Acaba morrendo Elimeleque, Malom e Quilion, né? Depois de se casarem, né? Um se casou com Ruth e outro se casa com Orfa. E ele acaba morrendo os 3 pais de família, os 3 provedores, e elas ficam numa situação bem desesperadora. Isso, e é bem descrita essa parte no livro, apesar de curto, essa parte ela fica bem enfatizada, bem narrada. Como Noemi, esta mulher, né, da região ali de Israel, juntamente com seu marido, vão precisar sair. Olha a sua ironia, né? Tanta luta para chegar na Terra Prometida. Considerando o tamanho do tempo de existência da nação de Israel, naquele período, chegaram praticamente há pouco tempo. A nação, né? Não estou falando aquela geração. A nação chegava há pouco tempo na Terra e já precisaram praticamente peregrinar por terra alheia, porque a fome ali chegou. Inclusive, bem falou, irmão Felipe, não diz exatamente no livro o porquê, mas geralmente quando atingia-se calamidades como a fome, era porque o povo estava em desobediência. E nós já falamos no livro dos Juízes que nesse período de desobediência, falou o nome Israel, né? Então o povo não parava muito tempo em obediência a Deus. Era muito mais tempo em desobediência. Uma coisa interessante é que essas mulheres que são aí as nossas personagens principais no livro de Ruth acabam ficando desamparadas. Noemi sem o seu marido e os seus filhos, né, os 2 filhos desta mulher acabam morrendo e eles já tinham casado com mulheres moabitas, que aí entra a nossa personagem, a Ruth e a Orfa. A Orfa, né, não vai ter destaque, ela acaba obedecendo um conselho, né, da sua sogra Noemi. Não é que ela foi desobediente, nada disso, simplesmente a Noemi, ela tinha ali um laço com elas duas como se fosse mesmo materno. Isso fica bem claro, bem taxativo no texto. Noemi desenvolveu com aquelas mulheres um laço materno e sentia-se responsável por elas. E o que é interessante, e eu acho bom ressaltar isso, é que nessa parte do livro de Ruth, quando ela tenta despedir essas mulheres, ela diz: voltem para as suas terras, voltem para os seus deuses. Ou seja, mesmo aquelas mulheres casando com os filhos de Noemi, que eram pessoas israelitas, não houve uma tentativa de convertê-las a uma religião de Israel. Isso era importante, e é importante ressaltar que essa característica aí, porque aquilo que os israelitas acreditavam ele ser para eles. Não havia uma cobrança para aquele que não era israelita de seguir o Deus de Israel. Eu sei disso, e eu falo isso, aliás, porque eu sei que o pregador fica de repente enchendo linguiça falando, né, que Israel falhou na sua missão de pregar para o mundo e tudo. Irmão, isso está escrito aonde? Israel poderia ser exemplo às nações, mas não, eles não eram proselitistas no sentido de tentar sair tentando converter as pessoas a um primitivo judaísmo. Isso não existiu, inclusive não é assim até hoje, né? Irmão, mas tem gente que se converte ao judaísmo por deliberada vontade, mas não vai ter judeu batendo na tua portinha lá domingo de manhã, sábado de manhã, tentando te pregar a palavra de Moisés. Exatamente, né? Até hoje eles não conseguem, eles não têm essa ideia proselitista.
A ideia é ganhar pelo exemplo, né? Então a gente vê ali a Ruth e Ofra se convertem, entre aspas, né? O Deus de Israel, estão lá casados com israelitas, com judeus, judaítas, né? Judeus é muito tempo depois. Quando se fala judeu, a gente tá falando de não só da linhagem, mas sim da religião, de uma cultura muito bem estabelecida, sobretudo após a divisão, né, do reino de Israel e Judá. Então aí ainda é um povo, entre aspas, unido. A gente já deixou bem claro que não era muito unido, mas era ali uma tribo de Israel. Então eram filhos de Judá. Logo eles elas seguiam o Deus de Israel, conheciam, elas seguiam as suas tradições e tal, ficaram ali por volta de 10 anos convivendo e ouvindo as histórias de Abraão, de Isaac e Jacó, né? Abraão era, inclusive, um ancestral ali bem parente, né, do povo de Moabe. E ela decidiu seguir, né? Até o pastor Cláudio Duarte, ele até brinca, né, que o laço entre Ruth, a promessa que ela faz é uma promessa de casamento, né, basicamente. Aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares pousarei. A teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus, e, né, assim faça o Senhor e outro tanto, se a morte não me separa de ti, né? Então é uma união ali materna mesmo, né? Ela preferiu ficar com Noemi do que voltar para sua própria mãe, né, na casa do seu pai. Então é algo que foi de fato conquistado, né? Uma conquista ali com a convivência de Noemi, Ruth e os seus filhos e seu marido. Ela de fato se converteu, ela quis de fato ficar ali. Eu quero ser como ela, né? Viu virtude em Noemi, né? Apesar de todas as desgraças que aconteceram aí, né? Porque ficar sem o provedor nessa época era quase que uma sentença de morte, né? Não tinha outra coisa, né? Você ficaria ali completamente desamparado. Hoje ainda tem o governo, né, para dar um auxílio aqui e ali, né? Parentes aqui, eles não tinham nenhum parente, tanto que tiveram que voltar, né, para sua terra. Então é um caos familiar gigantesco, né? Completo desamparo. E a gente vê aí um pouco da cultura da lei do levirato, né? Muito importante para esse livro, né? Sem essa lei não existia livro. Que era o que? Quando morria um filho de Israel, né? O parente mais próximo deveria casar, normalmente um cunhado, né? Um cunhado deveria casar com a esposa do falecido, lembrando que é o contexto da época, né? A gente acha bem estranho, e de fato é, porque é uma cultura muito longe da nossa, né? Tanto temporal quanto geograficamente. E deveria suscitar a herança, né? Suscitar a semente, a descendência do falecido, né? Também deveria resgatar suas posses e tudo mais, né? Deveria dar sequência àquela linhagem, né? Por isso que a gente frisa que as linhagens de Israel não são tão exatas assim, por causa dessa lei do levirato, né? Ou seja, elas deveriam ficar com Noemi e deveriam casar com os filhos dela, né? Noemi deveria dar outros filhos. E aí Noemi, não, eu já tô muito velha, não vou mais dar filho, então volto para casa de vocês. E Ruth, mesmo assim, né, mesmo sem nenhuma esperança, ela decidiu seguir Noemi. Então foi uma decisão bem assim, irrevogável, né? Tanto que a Noemi, diz o livro, que não falou mais nesse assunto, né? Aceitou o que ela tinha falado. E é importante ressaltar que essa lei do levirato era uma forma de manter dentro dos clãs as posses. Gente, entende? Não existia como cartorialmente comprovar que aquela terra era tua. Era sempre mantendo gente ali para que prosseguisse, vamos dizer assim, a linhagem de posse. Por isso que parece estranho pra gente, né, ouvir dizer que o cara casou com uma mulher, ele por algum infortúnio morreu, e essa mulher agora ficou ali sem o marido. Mas e não deu tempo, inclusive, dela ter um filho. Aquele marido que agora está morto. E o irmão dele casaria com ela, sendo que o filho que ela teria seria do irmão morto, né, considerado do irmão morto. Era assim que funcionava aí a lei do levirato. Pra gente, eu sei que ao ouvir isso soa muito estranho. Inclusive, é tão distante da gente que o próprio Paulo, por exemplo, vai dizer que uma vez morto o marido está livre a mulher.
O próprio Paulo aborda isso no livro de Romanos, né? E fala também um pouco desse princípio já em Coríntios, ou seja, mesmo ali a cultura do cristianismo primitivo já estava muito longe dessa aí do levirato. Lembrando, como bem falou o Felipe, tem que se considerar o contexto da época, a mentalidade daquele período e a necessidade de existir uma lei como essa. E eu sei que está longe demais da gente culturalmente. E isso é importante ressaltar, essa lei do levirato, já falamos dela em outro episódio, porque às vezes o cristão fica forçando comparação, equiparação com o Israel, principalmente o Israel antigo. A gente não se parece nem com o Israel moderno, quanto mais com o antigo, o que é pior ainda, o Israel da época dos juízes, que é mais antigo do que o da época de Jesus. É uma cultura muito, mas muito longe da gente, no tempo e no espaço. Exatamente, né? E dando prosseguimento ao livro, né? Isso tudo acontece no capítulo 1, né? Aí, começando o capítulo 2, já na terra de Israel, na terra de Belém, já tá tudo de boa, né? Elas ouviram lá em Moab ainda que agora voltou a época das vacas gordas. Então Noemi chega na cidade, né? Tem até a questão dos nomes, né, que é citado. Noemi significa doce ou agradável, né? Então, quando ela chega na cidade e descobre, né, todo mundo fica triste com ela, né, cidade pequena, fofoca corre rápido, né? Então, rapidamente ficaram sabendo. Ela mesma pede para ser chamada de Mara, né, que significa amarga, ou seja, ela considera que tudo aquilo que aconteceu foi uma espécie de castigo, né? Ou uma sorte vinda do Senhor, né? Ali ela nem atribui ao diabo, né? Se fosse hoje em dia, ela ia direto lá pro círculo de oração, pro culto da sessão do descarrego, que mais uma vez mostra o que a gente sempre fala, né? No antigo Israel, todo o bem e todo o mal era atribuído a Deus, né? Não culpavam o certo diabo, né? Quem quer saber mais um pouquinho, tem um webcast completo aí, passando no card sobre o inferno, né? Sobre o diabo, melhor dizendo. Então, Ruth chega na cidade de Belém e descobre ali que havia um remidor, né? Ela começa a praticar uma espécie de profissão, se é que podemos dizer, que era rabiscador, né? Que era colher o resto das espigas. Também a gente já falou isso em 2 webcasts, né? Essa espécie de lei, né, que amparava as pessoas mais necessitadas, né, o pobre, né, as mulheres ali. Ela estava completamente desamparada, né, viúva e estrangeira, então estava bem à margem da sociedade. E tinha a lei ali chamada lei da rebusca, que permitia que pessoas nessa condição ficassem com os restos ali, né, do que era colhido do trigo. Tem uma referência aqui que está em Levítico 19:9. É interessante a gente ler, que diz assim, né? Quando cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherá os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, preocupação aí com aqueles que estavam necessitados, né? Não era para pegar e capinar tudo ali o campo, não. Deixa ali os restos para que as pessoas mais necessitadas pudessem, né, colher ali as espigas, os ramos ali que não deu para tirar com aquela poda primeira, né? Eles ficavam ali para juntando aos pouquinhos e ter com que sobreviver. Ou seja, a Ruth ela começa, quando ela chega na cidade de Belém, ela começa a fazer isso. Exato. Uma coisa bem interessante é essa lei que o Felipe cita, já citamos inclusive realmente outras vezes, que era uma forma de assistenciar aquele que estava em desvantagem ali, socioeconômica, vamos dizer assim, uma forma de alguém ter o que comer. Ruth se vale disso. Lembra, Noemi já é velha, o texto nos descreve isso muito bem, ela mesma afirma isso, né? E a Ruth, né, diz, agora estamos aqui, tem aí um campo enorme, a região aqui, né, uma propriedade, e eu vou lá rabiscar, né, como
até tem esse verbo, vamos dizer assim, ou seja, pegar aquilo que vai caindo para poder termos o que comer, né? O trigo, inclusive, não só hoje, mas naquela época principalmente, praticamente a forma de alimentação mais comum de se fazer, de pães simples até os próprios grãos tostados mesmo, igual se tosta amendoim, por exemplo. E era a forma de alguém ter o que comer naquele dia ao pegar o restilho que caía na hora da colheita. Esse período de colheita em Israel sempre acontece comumente entre junho e julho. Esse período nós vamos ter várias vezes, em várias ocasiões, esse período da colheita acontecendo em vários episódios, até mesmo aquilo que nós vamos chamar de o derramar do Espírito, né, de Atos 2, estava acontecendo justamente nesse período, né, conhecido como Pentecostes, por causa da contagem de 50 dias aí pós Páscoa, no caso a Páscoa de Israel, ok? Que fique bem claro, porque tem uma outra contagem daquilo que é chamado aí de Páscoa cristã, e isso era uma forma de as pessoas, como bem falou o irmão Felipe, alimentar. É nessa ocasião que a nossa personagem Ruth, adentrando um campo para pegar as espigas, vai dar aí de frente, né, com o que a Noemi, a sua nora, né, chama de remidor. Tem uma palavrinha aí em hebraico, né, que eles chamam para essa pessoa que é o Goel, que era isso. Remidor era aquela pessoa, né, que poderia inclusive tirar o parente que estava em situação financeira ruim do buraco, porque o parente precisou vender aquelas terras e era necessário que a terra mantivesse dentro da família. Então, nem que fosse aquele parente distante, que era, sei lá, primo lá do teu avô e mora muito longe, tinha que ser alguém da família a adquirir aquelas terras. A Noemi, ela descobre que aquele homem, né, inclusive com quem Ruth vai ter contato, o Boaz, é um parente distante, né? Pronto, tava ali, como disse o irmão Felipe, aberto a temporada de uma possibilidade de melhorar a situação aí, né? Exatamente, né? Ruth ali já ficou com a esperança, né? Inclusive, aí no capítulo 2 nós vamos ver eles se conhecendo, né? Boaz conhece toda a história de tudo que havia sido feito, né? Era uma mulher trabalhadora, né? Uma mulher virtuosa, né? O próprio Boaz chama ela assim, né? E a gente vê, né, que Ruth, ela deixa o povo, né, e vai para uma terra distante, né? Distante não, no sentido de diferente, né? É uma terra estranha. E a gente pode até fazer um paralelo com Abraão, né? Foi para uma terra que ele não conhecia, né? E ali foi abençoado. Então ali ele se conhece no capítulo 2. Ele abençoa ali com uns punhados, né, de trigo e tudo, né? E chega com a sua sogra, né, Noemi, e conversa e fala para ela que conheceu Boaz e tudo. E já no capítulo 3, né, Ruth ouve o conselho da sua sogra, né, que era lavar-se, ungir-se, né, e para fazer ali o processo de, como que a gente pode dizer, pedido de casamento, né? Não no sentido romântico. Acho interessante o quanto as pessoas tentam romantizar esse livro, né? Ali, olha e tal, se apaixonaram e se conheceram, né? Olha só que coisa. Tipo, tentam até usar essa história para dizer aquele velho jargão, né? Que tem sempre uma pessoa que foi destinada por Deus para ser o seu Isaac, a sua Rebeca, né? Eu já sempre falei que eu não gosto da Rebeca, mas que tem essa pessoa predestinada ali, é uma predestinação fatalista para ser o seu marido e ser a sua esposa. Só que o livro, ele não é esse romance todo, apesar de ter ali, se a gente for estudar bem aprofundadamente, né, o livro, a gente vai ver que ele tem ele é literalmente uma novela, né? Toda a sua forma de escrita, né? Os eventos que vão acontecendo e tudo. No sentido literário, né? Não numa novela ali da Record. Embora daqui a pouco eu acho que vão fazer uma, né? Mas ele não tem essa ideia de ser um romance. E sim, né? De mostrar
a perseverança, a recompensa que Ruth tem. E ali aquele casamento entre os dois é algo quase que uma obrigação, né? Uma coisa legal, né? Uma troca de olhares, uma paixão que rola, né? Embora a gente percebe ali nas entrelinhas que Boaz já arrastou uma asinha pra ela, né? Desde a primeira vez que ele viu e tal, se admirou e tudo. Mas a gente tava até conversando, né, David? Existe a grande possibilidade do Boaz ser casado, né? Quase certeza. Pense, um homem com muitas posses, né? O próprio livro diz que é um homem valente e poderoso, né? Muitos campos, muitos empregados. Já um pouquinho avançado, não avançado de idade, mas com uma idade ali, né? Meia idade e tal. Alguém que era o exemplo para a sociedade. Alguém que poderia chegar com os anciãos e reuni-los, né? Chamá-los e tal, à porta e tudo, ser respeitado, ser conhecido. Então, possivelmente ele era casado, né? Com outras mulheres, possivelmente, né? Um homem poderia ter várias mulheres naquela época. Então não é esse romance todo, né? Ele pega a Ruth como uma obrigação, basicamente. Né? Eu não queria quebrar aí o encanto, né, de quem gosta desse livro, mas é basicamente isso. E sempre acontece de algum irmão olhar para histórias como essa, igual a da Ruth, e tentar aplicar a nossa impressão cultural de relacionamento nessa relação. E aqui nós não vamos ter isso, tá, irmão? A Bíblia deixa bem claro, inclusive, até a linguagem de fato romântica, elogiosa sobre isso, sensual, que é, por exemplo, Cantares, e um dia a gente chega lá, você vai perceber que é totalmente diferente da nossa cultura nessa forma de expressar. Aqui, nesse episódio de Ruth, quando ela encontra com esse homem, o Boaz, percebe, né, logo a Noemi, como bem falou o irmão Felipe, localidade pequena. Nós não estamos falando de grandes centros urbanos, inclusive nessa época não tinha esses grandes centros urbanos ainda em Israel. Ela percebe que há uma ligação, uma parentela com aquele homem. Opa, é aqui que a nossa história vai mudar. Esse homem aí vai ter que... vai ser o nosso remidor. Inclusive a Noemi, a sogra de Ruth, ela usa esse termo, nosso remidor, né? E ela vai então dizer para Ruth, olha, não colhe em outro campo. Vai e te mantém colhendo sempre lá no campo deste homem, né? Do Boaz. E fica lá. Insistente lá. Realmente o Boaz nota a Ruth, né? Opa, de quem é essa moça aqui? Se ela é... e fala quem ela é, né? Na hora lá da Ruth e tudo. O Boaz percebe, inclusive, essa ligação entre eles. O que vai acontecer daí pra frente? O livro é curto, com 4 capítulos, que nós já conhecemos. É aquele clichê ocidental, né? Vai ter casamento no final, é final feliz. Não, irmão, vai ter a culminância quase que do óbvio, né, inclusive. Ou seja, o Boaz, por ser esse parente, mesmo que distante, mas é parente. Enfim, tem alguma ligação aí mínima com Noemi, a sogra de Ruth. Ele casa com a Ruth meio que para cumprir uma obrigação. Para quem não sabe, essa tal lei aí que nós falamos, inclusive do levirato, que podia inclusive fazer até o cunhados casarem-se após a morte do cônjuge para poder manter a semente dentro da própria família, ela vai fazer com que a pessoa também distante acabem casando. Aí ele disse, se não quisesse casar, irmão, bem, não podia, não era obrigado exatamente, mas existia uma questão de desonra dentro do cumprimento dessa lei, e não sou eu que digo, estudiosos da área da arqueologia, dos costumes e enfim aí o comportamento das sociedades, vai dizer que realmente existia um caráter de desonra. Joás podendo, tendo posses e não realizando isso, seria quase considerado ele um covarde por não fazê-lo. Exatamente, tem um texto lá em Deuteronômio 25, né, que relata bem o que aconteceria, que diz bem assim, né? Porém, se tal homem não quiser tomar sua cunhada, no caso a cunhada ou a pessoa mais próxima, né? No caso, Boaz não era cunhado direto, mas era um parente distante, embora havia um outro parente mais próximo ainda, né? Subirá então a sua cunhada às portas dos anciãos e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Olha só. Olha o dever do cunhado na época. Imagina se isso fosse dito hoje em dia, né? Então os anciãos da cidade o chamarão e falarão com ele. E se ele ficar nisso e disser não quero tomá-la, então a sua cunhada se
chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e cuspirá no seu rosto. E protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. E o nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Ou seja, era de fato uma grande humilhação, né? Então Boaz, eu acredito que ele teve de fato uma admiração por Ruth, mas ele deveria cumprir a sua obrigação ali como parente mais chegado. Exato, né? E sabendo disso, Ruth, né, usa, né, vamos dizer assim, do seu direito. Lembra, ela estava ali com a sua nora, que ficou junto com ela como uma filha fiel, inclusive a própria Ruth a chamava de filha, né? E poxa, vamos usar do nosso direito, né? E foi insistente com a Ruth para, olha, te cola nesse homem, não larga dele. Inclusive, fala o seguinte, estava ali Joás, né, aproveitando, porque ele possivelmente estava longe, o livro dá a impressão de que estava longe, aí chegou e enfim viu a Ruth no campo e tudo. Agora que está lá, ele vai festejar, vai comemorar, a colheita está sendo boa. Quando tu vê ele, onde ele se deitar, ele vai arriar em algum local, vai deitar, vai lá e se deita no pé dele. Descobre-lhe os pés e deita seus pés dele. Eu sei que parece estranho pra gente, né, a linguagem. Inclusive, bem falou o irmão Felipe aí sobre a questão, né, de mostrar a desonra através do descalçar os pés, né? Em muitas culturas, inclusive, o ato de descalçar os pés mostrava que a pessoa ela estava exposta, né? Estava frágil, mostrando-se frágil. Era pedido em alguns momentos, acontece desde a sarça ardente, para que a pessoa descalçasse, no caso Moisés, descalçasse os pés no solo onde pisava, uma forma de desnudar-se, né? Estar realmente ali, né, em contato. Então, fazer isso também em outros momentos, em outras ocasiões que não fosse esse contato, né, com o divino, como é o caso do Moisés, tinha um significado parecido. A Noemi vai dizer para Ruth, olha, fica colado aí no Joás, no Boaz, assim que ele tiver adormecido, no local onde ele adormecer, estava, enfim, comemorando, acredito, as boas colheitas, e assim que ele adormecer, tu descalça-lhe os pés, fica aos pés dele. E assim ela fez, quando ele acorda, né? Ali diz inclusive o texto que ele dorme alegre no sentido de ter bebido bastante. E quando ele acorda, ela estava lá, deitada aos pés dele, a Ruth, né? E seja numa atitude meio que de contato mais próximo, ou de mostrar disposição para este contato mais próximo. Como eu falei, irmão, é uma cultura distante, é estranha essas ações pra gente, mas para eles fazia muito sentido. Exatamente, né? Inclusive, tem alguns céticos, né, mais críticos da Bíblia, que podem acreditar que eles fizeram... tirem as crianças da sala, né? Às vezes a pessoa tá ouvindo aí com o filho para uma escola dominical, né? Não deveria estar ouvindo, né? Então tira as crianças da sala, tapa o ouvido. Poderia ter tido relações mais íntimas, né? Esse ato poderia ter sido, essa palavra, né, descobrir os pés, poderia ser um eufemismo para o órgão genital, né? O pé normalmente é utilizado ali, ao invés de dizer, igual a gente fala, né? Morreu. Aí a pessoa utiliza uma palavra mais branda, né? Um eufemismo. Faleceu. Então pé, às vezes, não sempre, né? Senão a gente vai virar uma loucura aqui a Bíblia. Às vezes ela está se relacionando ali, né, ao órgão masculino ali. Então alguns acreditam, eu acho pouco provável que seja isso, né? Mas alguns levantam essa suposição, né? A gente está aqui para descortinar mesmo, né? Para tratar todas as possibilidades. Eu acho pouco provável pelo texto ali, né? O contexto. Por exemplo, tem um versículo que diz que ele estremeceu, né? Enquanto estava dormindo, possivelmente de frio, né? Por causa de não estava coberto, e aí acordou e tudo e viu ela aos pés, né? Tanto que ele falou para deixar ela lá deitada ali, né? E dormindo até amanhã. Então o texto parece muito que foi literal mesmo, né? Questão cultural e tudo, embora alguns tentem forçar. Eu acho bastante forçada essa suposição aí. Aí quebraria mais ainda o encanto dessa novela aí. Exato. E o Boaz, para mostrar que ela não deveria ficar constrangida por aquilo que fez, né? Pede para que ninguém fale que ela
passou a noite assim, né? Porque senão, vamos dizer assim, pegaria até mal ali para ela. E como prova de boa vontade, né, de que de repente não usaria disso, enfim, como uma forma de desonra, enfim, dá ainda a ela 6 medidas de cevada para que ela levasse. Chegando lá na casa, apresenta a Noemi. E aí, ele achou ruim tu ter feito aquilo? Ter dormido aos pés dele? Não achou ruim não, tá aqui, ainda me deu até uma quantidade ainda de medida de cevada aqui, generosa, né, como uma forma de mostrar que ele gostou, enfim, da atitude dela, né, vamos dizer assim, de conquista. Como eu falei, outra cultura, outra forma, gente, de comunicação social, né, muito diferente da nossa aí. Não tinha essa coisa de ir em gabinete pastoral, tá apresentando propósitos, vamos morar junto, gente. Esquece isso, tá? Isso é cultura evangélica. E assim como o que nós estamos vendo aí no livro de Ruth, também é cultura, certo? Exatamente, né? Boaz é uma das pessoas que eu tiro o chapéu, né? Um cara bem honrado ali, bem respeitado na sociedade. Eu até, esse dia tava conversando lá no grupo, né? Um tempinho atrás, eu falava, rapaz, a gente não tem quase na Bíblia um exemplo de homem, né? De homem no sentido de homem que dá um exemplo, né? Assim, que pode ser um exemplo de esposo, de tal. A gente vê lá Abraão mente, Jacó também, e Davi adultera, e um faz isso, outro mata a própria filha, lá igual Jefté. E a gente só vê tranqueira na Bíblia, né, cara? E Boaz é um cara ali que muitos até pegam e usam uma tipologia pro próprio Cristo, né? Alguém que aponta para Cristo, esse resgatador, esse remidor, né? Alguém que restitui, né? Palavra ali muito doce na boca do pessoal da prosperidade, restitui as terras e, né, traz a honra de volta. Então é um cara bem importante ali, um cara bem que eu tiro o chapéu para ele, né? Respeitador e tudo, fez tudo certinho. Aí já partindo pro capítulo 4, né? Ele, depois dessa noite aí, ele chama os anciãos, resolve tudo, fala com o parente mais próximo. O parente mais próximo disse que ia comprar terra, né? Ele falou, mas tem também ali uma mulher para que tu tem que casar com ela e suscitar a descendência. Ele falou, então não vai dar, né? Tudo bem, aí, então pode redimir ela. Então beleza, e faz tudo certinho, né? O cara aí que dá pra gente tirar chapéu, né? Um grande exemplo, não é à toa que muitos comparam para Cristo. E detalhe, né? Ele é filho, né? Se a gente pega a descendência direta ali da Raabe, né? Ali da prostituta que a gente falou ali no livro de Josué, né? Ele é filho de Salmão. Salmão gerou Boaz e Boaz tinha essa pessoa aí, né? Então ele foi criado dessa forma, não menosprezando as pessoas, né? Sabendo que todo mundo tem uma segunda chance, né? Sabendo respeitar as mulheres, né? Com certeza. Então é bem legal, né? Lógico que pode ter ali, não ser filho direto, né? Mas ter ali, ser avó, bisavó, trisavó, né? Mas tinha essa descendência ali. Sem falar da questão de Tamar, né? Tamar é a história que a gente vê na Bíblia que essa lei do levirato se cumpre muito bem, né? Tamar vai lá e exige o seu direito. Então toda aquela descendência ali veio desse ato, né? De uma mulher que não desiste, não aceita ser menosprezada socialmente. Ela vai lá e luta para ter um filho, para ter honra, né? E dele descendem toda essa história, né? Boaz, Salmão, depois casa com a Raabe, Ruth, Davi e o próprio Jesus. Então tudo casa, né? Uma família própria para isso, né? De mulheres ousadas. Então ele veio esse exemplo da própria mãe, né? Que teve também ousadia, acolheu os espias e tal. Teve um casamento, uma restituição, a moral de volta, né? Respeito social, é citado aí na Bíblia como uma grande mulher de fé. Então é interessante, né? Esse ambiente ali bem propício para recomeços e para, né, essa redenção, né? A família de Boaz. Exato, essa honra do Joás como homem, né? Ressaltado. Eu acredito, e até falei em outro webcast, a Bíblia não tem problema nenhum em afirmar quando houve um estupro, uma forçada
tipo ali Anon forçando a minha irmã, enfim, que ocorreu todo um desastre na família de Davi. A Bíblia não tem problema em dizer quando ou não dois tiveram sexo. E a prova disso é que, por exemplo, lá nesse último capítulo 4, lá no verso 13, a Bíblia chega no final feliz, né? Clichê que nós tanto nos identificamos nas nossas histórias de filmes, séries, TV, aí, enfim. Que diz o seguinte, verso 13 do capítulo 4. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Né? Daí a expressão, inclusive, que o irmão Felipe citou no início do nosso EBcast. Né? Ou seja, passou por um período de dificuldade tremenda aí a personagem Noemi. E quando o filho dela, já lá na terra de Moab, né, os 2 filhos casaram-se, um deles casa-se com Ruth, que não foi só uma nora, essa mulher foi uma filha, né, literalmente cuidando dela ali de todas as formas que pôde, inclusive entrando pelas leis de uma cultura que não era dela, e que, como fica bem claro no início do livro, não de modo técnico, né, mas indireto, Ruth não tinha obrigação nenhuma de cumprir leis que não era da cultura dela, do país dela, mas mesmo assim ela faz aquela declaração, né, pelo amor que sentia aquela mulher, praticamente vendo nela uma forma materna ali, dizendo: não, eu vou contigo, por onde tu andar eu andarei, onde tu ficar eu ficarei, o teu Deus vai ser o meu Deus e o teu povo meu povo. Ou seja, essa mulher realmente era bem mais que uma nora, né, uma verdadeira filha, e cumpriu o Senhor nela ali praticamente toda uma alegoria que já apontava para o Cristo, como bem falou o irmão Felipe. Exatamente, né? Um livro bem interessante, bem curto, né? A gente pode ler aí em 20 minutos, bem tranquilo, lendo bem lentamente, refletindo, né? Eu fiz esse teste aí, consegui em 18, bem parando e refletindo sobre cada versículo. Então dá para tirar muitas lições, né? Como a gente falou, é uma gentia, né? Que se achega a Israel, que recebe a graça de Deus. A gente vê que, apesar de todas as dificuldades que pode acontecer na vida de alguém, sempre há essa possibilidade de reviravolta, né? A gente vê na vida de Noemi, né? Que a gente pode dizer que é a personagem principal, até mais do que a própria Ruth, né? Ela começa com ela e termina com ela, então tudo gira em torno dela, né? Ela que se considerava já amarga, depois de todas as dificuldades que aconteceu, teve que sair da sua cidade, né? E ela que dá esse conselho, ou seja, tudo gira em torno de Noemi. No final, diz que ela que deu esse filho, né? Foi dado esse filho para ela criou ali como se fosse uma ama e tudo. Então é agraciada, né? A gente vê grande graça na vida de Noemi. É uma personagem ali. A própria Ruth, ela é uma personagem, como a gente falou, de fora de Israel, e ela mostra que esse plano que estava oculto em Deus, esse mistério, que a igreja já se manifestava, né? A fé de Ruth já era imputada como justiça, né? Assim como acontecia em Abraão. Então não é pelos nossos próprios méritos, não é pelas nossas ações, né? Pelas nossas atitudes, sim pela nossa fé demonstrada através da crença, né, no Deus de Israel. E daí é uma das 3 mulheres aí citadas, né? 3 mulheres que são citadas na genealogia de Jesus, né? Inclusive deixando de fora aí Sara, Rebeca, né? Várias mulheres são deixadas de lado, excetada Tamar, né, que lutou, como eu falei, Raabe também, que demonstrou fé, e a Ruth, 3 gentílicas que são citadas ali, né, num contexto bem judaico, bem israelita, bem machista, inclusive, né? Nós vemos a Bíblia honrando essas 3 mulheres aí que fazem parte da genealogia de Jesus. Exato, e finalizando o nosso episódio, eu gostaria de reforçar, porque parece
né, quase que batido, mas é necessário bater de novo. Histórias bíblicas como a de Ruth estão aí para nos mostrar de novo, de modo alegórico, a questão da ideia de resgate, a ideia de que a pessoa, apesar de vivido algo e ter perdido, pode, como bem falou o Felipe, ter segundas chances, através de um remidor, de novo apontando para o Cristo. Ele não está aí o livro, irmão, para te dar ideia de relacionamento, de namoro evangélico. Essas ideias elas são muito fortes no meio dos jovens. Já fui jovem, eu sei como é, né? Então, irmão, cuidado, não desvia o foco. O livro não é para isso, para estar te dando, né, dica de como fazer, de como é que tu vai orar para conseguir o varão, a varoa. Gente, não é o foco do livro, né? Não é isso. É nos ensinar através de toda a vida destas duas mulheres, de como o Senhor providencia, né, vamos dizer assim, um livramento, uma salvação, que já era uma forma de espelhar aquilo que estava prestes a acontecer ali no seio de Israel, né? A salvação vem dos judeus, como já dizia o próprio Jesus, que era o próprio Cristo nos resgatando da condição em que nós estávamos ali. Então é isso, é só para reforçar, para que você não fique de repente pegando esse livro e fazendo pregaçãozinha para jovem, namoro, isso, gente, pelo amor de Deus, isso não só é fútil, quanto é uma forçada de barra muito grande. Cuidado, não desvia o foco daquilo para o qual o livro foi escrito. Exatamente, é até um pouco ridículo, né, essas tentativas e tudo. A gente sempre bate aqui na tecla essa questão de atos proféticos, meu irmão. Não cai nessa não, né? Vamos deixar um recado bem curto e grosso, né? E é isso, pessoal. Nosso episódio de hoje um pouquinho mais curto, né? Embora a gente já está quase chegando aí a 50 minutos, né? Foi até um pouquinho mais longo do que a gente estava planejando, né? Siga-nos no Instagram, no YouTube e no Telegram também. Estamos postando aí os EBcasts semanais. Também tem minicasts aí que o irmão David tem guiado aí com muita excelência, né? Comentários sobre vários temas ali que são comuns no meio evangélico, né? Alguns equívocos, né, que normalmente as pessoas cometem, né? Tem aí o do casamento, tem o do divórcio, né? Muito legal, muito profundo o que ele tem falado. E é isso, pessoal. Aqui Felipe Lopes, o seu irmão em Cristo, me despeço de você, orando para que Deus abençoe toda a sua família. E tem também no TikTok, né? Nós vamos fazer uma live em breve, ali respondendo as dúvidas de alguns inscritos, né? Porque a gente está nessa sequência de livros e às vezes os irmãos pedem alguma coisa, né? Nós não estamos ignorando, né? Nós apenas estamos esperando o momento adequado para responder. Talvez nessa live do TikTok a gente possa responder ali de maneira um pouquinho mais clara e objetiva, né, as questões dos irmãos. Vamos marcar aí, vamos deixar uma postagem no Instagram, marcando o dia que a gente vai fazer essa live aí. É isso aí, pessoal. Só curtir, compartilha com o irmão na fé aí o episódio, para que de repente você edifique mais alguém se encontrou edificação nesse episódio. Até um próximo minicast, até um próximo EBcast e até texto fora de contexto que estamos devendo aí para gravar para os irmãos. Tudo aqui no canal e perfil do Spotify Escola de Bereia. Graça e paz. Graça e paz.